Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco não entra em campo nesse final de semana, mas tem muitas notícias aí pra vocês torcedores, né? Nosso clube bem agitado. Vamos falar aí da chegada do Fernando Diniz ao Vasco, que está programada pra hoje. Também vamos falar aí da negociação que pode acontecer com o Nenê. Será que vai ter negócio? Vamos falar bastante disso e também aí o grande número de sócios aí que deixaram o nosso clube, hein? Vamos falar muito dessa desassociação em massa aí do Vasco. Mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal pra você ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Muito obrigado a todos que estão inscritos aqui no nosso canal. Deixa o like aí, é muito importante você deixar o like aí pra ajudar demais o YouTube também a recomendar os nossos vídeos aqui para mais vascaínos, pra gente crescer também e chegar a 150 mil inscritos. Se você me assiste, mas não tá inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar demais. Também tem aquele recadão rápido para você, meu amigo, que quer mudar de vida, passar a ganhar dinheiro aí trabalhando no conforto da sua casa e somente com a internet. Você vai começar do zero, vai aprender todas as técnicas aí para ter uma boa renda extra e até mesmo mudar a sua vida e realizar seus grandes sonhos. Primeiro link aqui na descrição, a baita dica, confere lá. Bom, pessoal, o Vasco não vai entrar em campo aí nesse final de semana, somente vai jogar na próxima quinta-feira contra o CRB. Aguardem a chegada do técnico Fernando Diniz para começar aí os trabalhos, a era Diniz aí finalmente no Vasco, né? O Vasco que registrou no BID o último jogador contratado, o zagueiro Valber, deverá ir a campo, provavelmente aí deverá ter condição de jogo para essa partida contra o CRB. Ainda não registrou o atacante John Sanches, né, que é o grande jogador que a torcida do Vasco quer ver entrar dentro de campo, quer ver ele jogar, ver como que é o futebol desse atleta. O torcedor vascaíno tem a grande esperança que ele vai ajudar o Vasco aí na sequência da temporada e com certeza ajudar o nosso clube a voltar para a elite do futebol brasileiro. O Vasco precisa resolver logo essa semana, corre contra o tempo aí para resolver alguns problemas na documentação do jogador e registrar ele logo no BID, né? Tomara que consiga registrar ele logo para ele estar pronto aí para jogar contra o CRB. Os dois jogadores já estão treinando normalmente com o elenco vascaíno e deverão estar prontos para essa partida. Eu disse, só falta o registro do BID aí do John Sanches. O Fernando Diniz é aguardado aí hoje em São Januário. Segundo algumas informações, ele saiu de Santos de carro para o Rio de Janeiro aí para se apresentar no Vasco hoje. A apresentação do treinador para nós torcedores e também para os jornalistas será na segunda-feira e com certeza deverá ter transmissão da Vasco TV. Assim que tiver a confirmação do horário, vamos trazer aqui no canal para você ficar bem informado da apresentação aí do nosso novo técnico. Vale lembrar também que o técnico Lisca, que deixou o Vasco, tem algumas informações falando que ele mal despediu do elenco vascaíno, né? Que o treinador deixou o Vasco, largou o Vasco, realmente foi embora. Eu não culpo o Lisca pelas suas atitudes, nem por nada, cara. Tem aí algumas informações dizendo que ele falou, joguem aí como vocês quiserem nos treinamentos, né? Falando assim para os jogadores. A gente sabe que o problema do Vasco não é o treinador. Eu ainda tinha minhas dúvidas quando o Marcelo Cabo deixou o Vasco. Eu pedi aqui muito aqui a saída do Marcelo Cabo, porque eu naquela época eu acreditava que o Marcelo Cabo era um dos responsáveis, ou o maior responsável pela péssima fase do Vasco naquele momento que o Vasco estava na 7ª colocação. O Vasco demitiu o Marcelo Cabo, veio o Lisca e desandou de vez, né? O time não jogou bola, pelo contrário, piorou e está hoje na 9ª colocação com chances remotas de voltar para a elite do futebol brasileiro. O problema do Vasco, lógico, é a diretoria e os jogadores que são fraquíssimos, jogadores medíocres que vestem a nossa camisa. E agora ainda o torcedor tem uma nova esperança renovada com a chegada do Fernando Diniz. O pessoal já está acreditando que o dinizismo vai reinar em São Januário e o treinador será um dos grandes responsáveis aí pela grande volta do Vasco à elite do futebol brasileiro. Tá complicado, as chances são mínimas, mas ainda tem chance, né? Chances matemáticas existem. O Vasco precisa aí vencer 10 jogos de 15 jogos que restam nessa temporada aí na Série B para voltar para a primeira divisão e claro, torcer pro tropeço. Hoje tá tendo aí alguns jogos e por isso que eu não vou trazer aqui a tabela aqui atualizada, porque nesse momento que eu tô gravando o vídeo vai ter jogo aí do Botafogo, vai ter jogo aí do Operário com o Sampaio Corrêa, adversários diretíssimos aí na luta aí para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Deixe aí nos comentários o que você acha aí da contratação do Fernando Diniz, dos jogadores contratados, se você acredita que o Valber e o John Sanches vão dar certo com a nossa camisa, se você acha que o Fernando Diniz vai fazer um bom trabalho e levar o Vasco novamente à elite do futebol. Bom, pessoal, agora vamos falar mais aí da situação do jogador Nenê, né? Será que ele vai voltar pro Vasco?
A situação é a seguinte, o Vasco deve estar tentando aí buscar negociar com o jogador, já que o Fernando Diniz deu aval para a diretoria do Vasco ir atrás realmente do atleta. O técnico Lisca, que deixou o Vasco, teria vetado a negociação aí com o Nenê, a contratação do experiente meia, e estava satisfeito com o Marquinhos Gabriel e com o Sarrafiore. O Vasco naquele momento tinha encerrado a busca para contratar o experiente meia e agora volta à tona com a chegada do Fernando Diniz, que, como eu disse, já aprovou o nome do jogador para ser contratado aí pela nossa diretoria. Alguns dias atrás surgiu informações que o jogador queria retornar ao Vasco, jogar novamente com a nossa camisa. O Vasco com certeza deve ficou sabendo dessa situação aí e foi atrás do jogador. Também foi falado alguns dias atrás de um dirigente do Fluminense que ele não iria liberar o Nenê agora, que era um jogador importante para o clube. Apesar dele estar na reserva no nosso rival, ele não iria sair do Fluminense nesse momento. Vale lembrar que o contrato do Nenê se encerra no final dessa temporada aí, no próximo dia 31 de dezembro. Ele estará livre de vez no mercado e o Vasco precisa dele para agora, né, para a Série B, e por isso que o Diniz já deu aval para contratar o jogador. Até o momento as negociações devem estar acontecendo, né? O Vasco deve estar buscando informações aí junto ao Fluminense, tentando aí ver uma melhor maneira, se vai liberar o jogador de graça, se o Vasco vai ter que pagar uma compensação financeira para o Fluminense liberar o Nenê. Eu acho que o Fluminense não vai fazer jogo fácil. Apesar das notícias confirmarem que o jogador tem um desejo em voltar para o Vasco, eu acho que não será uma negociação tão simples assim, como o torcedor do Vasco deve estar imaginando. Eu quero muito a volta do Nenê, também sei que é um jogador importantíssimo para chegar ali no Vasco e espero que a diretoria do Vasco seja capaz de contratar o jogador e que não desista na primeira dificuldade, né? Porque o Fluminense, obviamente, como rival do Vasco, não vai facilitar nada, a menos que o Nenê implore realmente para a diretoria do Fluminense liberar ele de graça e ele vir fechar com o nosso clube. Assim que tiver mais informações, vamos trazer aqui no canal. Fato é de que o Vasco quer sim contratar o jogador. O Fernando Diniz, novo técnico do Vasco, quer ele jogando no nosso time e também aí o jogador tem um desejo em retornar à Colina. Deixe aí nos comentários se você é a favor de um retorno do Nenê. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da grande crise aí no quadro de sócios do Vasco, né? O Vasco que lá em 2019 alcançou aqueles números exorbitantes de sócios, né? Associação em massa que aconteceu, né? O torcedor do Vasco mostrando o grande amor que tem pelo clube. Naquela época ali explodiu realmente o número de sócios dentro do Vasco. O Vasco foi o maior time da América, com o maior número de sócios, o quinto maior clube do mundo, com o maior número de sócios. Os péssimos resultados esportivos dentro de campo, o futebol do Vasco contribuíram demais para que o torcedor do Vasco largasse de mão o clube, desassociasse realmente aí do Vasco. O Vasco entre 2020 e 2021 perdeu mais de 126 mil sócios, meu amigo. Em apenas 20 meses, o Vasco ainda sonha em recuperar aí boa parte desses sócios. O Vasco teve uma redução de 68% aí dos sócios, cara. Complicadíssima a situação do Vasco. O Vasco que chegou a bater cerca de 185 mil associados lá em 2019. Em 2021, esse número caiu drasticamente e hoje conta com 58 mil aproximadamente aí de sócios que estão pagantes aí do Vasco, cara. Complicadíssima a situação do Vasco. Tudo isso aí vai para conta dessa diretoria, da diretoria passada do Alexandre Campelo, que rebaixou o Vasco, e da diretoria que assumiu o Vasco e que não vai subir o Vasco para a primeira divisão, que dá mostras que não vai conseguir levar o Vasco novamente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Chegando no fundo do poço, protesto de torcedor, presidente extremamente omisso, assumiu o poder a todo custo, a do Mussa, quem sabe onde está esse benemérito que não serve para porra nenhuma, não serve para nada, afundou o Vasco, destruiu o Vasco por conta de poder político, por conta de palhaçada, e o Jorge Salgado assumiu o Vasco, e o torcedor não está vendo uma melhora no clube. Obviamente o time quebrado, o time sem dinheiro, o time falido, destruído na Série B, sem planejamento, sem presidente, sem diretoria e sem jogadores e sem um time de futebol. Qual o atrativo que o torcedor vascaíno vai se associar ao Vasco em meio a uma pandemia? Amor? Somente por amor, meu amigo? Não acredito que isso seja o suficiente para sustentar o Vasco. Somente por amor, meu amigo, ninguém sobrevive. Tem que ter resultado, tem que dar alegria ao torcedor. O torcedor tá sofrendo, meu amigo. Muitos anos na fila, muitos anos aí apanhando, sendo humilhado pelos adversários, sendo humilhado pelos rivais, principalmente nosso maior rival, dando um baile realmente no Vasco, e a gente não faz nada.
Fica nesse marasmo, o Vasco parou no tempo, morreu, virando um museu, um time que só vive de história e mais nada. O presente do Vasco, ele dá nojo, e o futuro, ele é muito tenebroso, meu amigo. Complicadíssimo a vida do Vasco aí, a saúde financeira do Vasco, cada dia vai pelo ralo e não tem planejamento nenhum, não tem investidor, não tem aí o aporte financeiro que prometeram na campanha, né, seu Jorge Salgado? Também disseram que ele poderia fazer parceria com qualquer clube do mundo, ele era bem visto em qualquer time do mundo. É complicado demais, meu amigo. É uma piada essa diretoria do Vasco. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre essa desassociação em massa aí dos torcedores do Vasco. Mais de 126 mil sócios deixaram aí de ser sócios do nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado, saudações vascaínas a todos e tamo junto.